Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast do JuizPod UEPB. Esse podcast é um projeto em parceria com o professor Felipe Viana e tem como tema de hoje o dano em ricochete ou dano reflexo. Meu nome é Luana Bonates e hoje iniciarei nosso debate acerca do assunto. Segundo definições de Oxford Languages, ricochete é um substantivo masculino que significa, dentre várias definições, salto ou reflexo de um corpo de um projétil qualquer, depois do choque ou de tocar no chão. Ou seja, é algo que acontece de forma indireta, com resultado posterior ao que foi feito. Nesse sentido, a teoria do dano moral em ricochete surge durante a Revolução Industrial, em um cenário de diversas modificações na sociedade, momento no qual surgiam novos danos que colocavam em discussão o elemento culpa, tratando-o como de difícil caracterização. Com isso, mais do que nunca, se havia necessidade de reparação pelos danos sofridos, colocando em segundo plano o intuito de punir e censurar aquele que ocasionou o dano. Dessa forma, o dano em ricochete surge a partir da ideia de responsabilidade civil objetiva, trazendo à tona a reparação como elemento primordial. Assim, seus primeiros passos foram dados na jurisprudência francesa, ao final do século XIX, por meio da denominada dommage par ricochet, chegando ao Brasil apenas com o Código Civil de 2002, através de seus artigos 186 e 927, sendo seu caso mais clássico o presente no artigo 948, ao tratar da indenização em caso de homicídio. Portanto, o dano em ricochete ou dano reflexo é uma espécie de dano que se configura através de uma lesão indireta à vítima da conduta praticada, ou seja, o intuito não era atingir essa pessoa, mas a ofensa ou lesão geraram reflexos que acabaram por atingi-la em virtude de um vínculo existente entre o terceiro que se queria lesionar e a pessoa que de fato foi ofendida. A exemplo dos herdeiros, ascendentes, descendentes e cônjuges. Ciente do exposto, convido meu colega Wendel Ribeiro para aprofundar as discussões, observando casos concretos na jurisprudência. Olá pessoal, eu sou o Wendel e diante do exposto por Luana sobre a origem do dano em ricochete, vamos agora na jurisprudência, o que ela tem dito a favor e contra esse direito, pois se trata de um tema recente em nossa jurisprudência, razão pela qual ainda é objeto de divergências no que está relacionado à sua legitimidade e o valor da indenização. Vamos imaginar a seguinte situação: ofensa dirigida a um morto. Como sua personalidade se extinguiu com a sua morte, não há como ser transferida aos seus herdeiros, que só poderiam entrar com a ação se sofrer dano reflexo dessa ofensa. Mas vale ressaltar que se o falecido foi ofendido quando ainda era vivo, aí houve lesão aos seus direitos de personalidade. Portanto, o direito à reparação é transmitido dentro da herança, segundo o artigo 943 do Código Civil. Logo, neste caso, os herdeiros serão os substitutos processuais conforme o artigo 43 do Código de Processo Civil. E ainda, o dano em ricochete é presumível mesmo quando a vítima do evento danoso sobrevive, de acordo com a quarta turma do STJ, que entendeu que é possível a reparação aos familiares da vítima, mesmo quando esta tenha sobrevivido ao evento danoso. Um caso que se encaixa nesse entendimento é o de Luciana Novaes, estudante de enfermagem que ficou tetraplégica ao ser atingida por um tiro em um campus universitário do Rio de Janeiro, disparado por traficantes em um morro vizinho à faculdade. A sentença de primeira instância aceitou o pedido indenizatório e determinou que a universidade pagasse a Luciana 400 mil por danos morais, além de uma pensão mensal de um salário mínimo até que a vítima completasse 65 anos. E ainda foi reconhecida aos seus pais uma indenização de 100 mil por danos morais e aos seus três irmãos 50 mil cada. Esse é um exemplo de que a admissão do dano em ricochete ainda é modesta pela nossa jurisprudência. A maioria das suas aplicações só tem sido feita nas hipóteses mais drásticas, provavelmente por se tratar de um instituto relativamente novo e ainda não amplamente discutido. Não há, portanto, uma fórmula pré-definida que determine quais os critérios de configuração e formas de aplicação do dano em ricochete. A escassez de normas que esclareçam o assunto no ordenamento jurídico dá margem à prevalência de esclarecimentos doutrinários e autonomia jurisprudencial sobre o tema. Mas você deve estar se perguntando quem tem a legitimidade para ajuizar essas ações. E essa pergunta eu deixo para meu colega Josenilton responder. Meu nome é Josenilton Júnior e eu vou continuar falando um pouco sobre o dano em ricochete ou dano reflexo e sua legitimidade.
Então, tem direito de pedir reparação toda pessoa que demonstra um prejuízo à sua injustiça. São considerados vítimas do dano em ricochete os parentes mais próximos da pessoa diretamente lesada, como vimos agora com a nossa colega Luana, ou seja, os herdeiros, ascendentes, descendentes e o cônjuge. Com base nisso, a legitimidade pode ser conferida até mesmo a um amigo que mantinha uma relação muito próxima e vínculo muito estreito com a vítima. Nesse sentido, é fato que, sendo certo atual e subsistente, o dano é indenizável. Percebe-se, com base em julgados recentes, que é reconhecida a reparação de tal dano, quando da propositura de ações. Dessa forma, a verificação das pessoas afetadas pela ofensa deve ser analisada em cada caso concreto, segundo o critério da razoabilidade. Cabe ao magistrado, portanto, só pesar em cada caso as circunstâncias apresentadas de modo a reconhecer ou não a legitimidade para a reparação do dano reflexo. Por fim, sabemos que a indenização se apresenta, portanto, como forma de compensar a perda, diante da comprovação, no caso, do vínculo existente e das consequências sofridas. Agora passo as palavras para o meu colega Enio Lima, que vai falar um pouco sobre o nexo de causalidade em casos do dano ricochete. E aí pessoal, aqui é Enio Lima. Vou falar sobre o nexo de causalidade que existe no dano em ricochete. O nexo de causalidade nada mais é do que a relação existente entre a conduta e o resultado. É a relação de causa e consequência que existe ali. É também o nexo de causalidade que vai originar a legitimidade para ajuizar as ações. É ele quem vai nos mostrar até que ponto a vítima indireta do dano pode alegar o prejuízo. Porque o prejuízo tem que ser certo, tem que ser uma certeza de um dano sofrido. O prejuízo não pode ser meramente oriundo de uma relação afetuosa com a vítima direta, não pode ser meramente um ressentimento, um aborrecimento ou algo do tipo. Então, se eu for alegar um dano em ricochete, um dano reflexo, um dano indireto em relação a um fato ocorrido com a vítima direta, eu tenho que provar a minha relação diretamente com a vítima. Eu não posso dizer que estou sofrendo um prejuízo apenas porque eu gosto daquela pessoa, apenas porque nós temos uma relação afetuosa, apenas porque eu não gosto do causador daquele dano. Então, esse prejuízo deve ser certo, não pode haver margem sentimental. No mais, é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Até logo. Tchau, tchau.